Voltamos, Brasil. Agora vamos falar de um assunto bem sério, gente. Que entra ano, sai ano, eu falo sempre aqui. Violência contra a mulher tem aumentado cada vez mais. Isso deixa a gente extremamente entristecidas. Estou com a delegada Raquel Galinatti, diretora da Associação de Delegados de Polícia do Brasil. Foi eleita 4 vezes a melhor do país. A Raquel. E o tema nós vamos falar sobre exatamente a violência contra as mulheres no Brasil, que está crescendo muito. Vou ler um pouquinho, Raquel, só de informações para você que está em casa. E já está liberado para vocês mandarem perguntas também, tá, gente? Para a gente até esclarecer algumas dúvidas que paira muito na dúvida aí, viu? A gente vê em muitos momentos, né, romantizando situações de traição. E a situação, eu não sei se isso acaba criando uma situação que vai gerando mais e mais violência. Todos os tipos de violência. Então, ó. No Brasil, gente, presta atenção, o Brasil está diante do aumento de violência contra a mulher. Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por meio do Instituto Datafolha, revelou que todas as formas de violência desse tipo cresceram no período recente. Foram mais de 18 milhões, tá? Eu estou falando milhões de mulheres vítimas de violência no último ano. São mais de 50 mil vítimas por dia. É muita coisa, doutora. É muita coisa. É muita coisa. Parece que toda vez que eu dou essa notícia aqui, essa informação, parece que aumenta. O que está acontecendo? Primeiro que eu acredito que, claro, que a informação tem chegado. Sim. Aquelas que são vítimas muitas vezes estão aprisionadas, né, naquele contexto, muitas vezes não querem visualizar. E você falou muito bem, romantizam atos de violência e negam que são vítimas. Então, eu acredito que, como você tem feito muito brilhantemente, informando e mostrando que não podemos aceitar de forma natural atos de agressão, eu acredito que contribui sim para que a gente tenha um maior número de denúncias. Porque esses números, Dani, ainda são muito poucos perto da realidade, da violência real que ocorre nesse contexto. A gente tem um dado muito grande ainda, números muito grandes de subnotificação. Então, a gente ainda tem um número que não corresponde com a realidade, que são as mulheres. Isso é informação do Datafolha. Imagina, então, para vocês, delegados, então a informação deve ser outra. Bem menor. O que chega ao nosso conhecimento é um número muito menor. Meu Deus. O que você acha que acontece cada dia mais que nós mulheres que sempre tentamos orientar, explicar, né, para que isso reduza? E aí a gente pega temas, situações, né, de mulheres, pessoas no geral, romantizando situações de traição e achando que, né, não aconteceu, legal, e tudo gera mídia e rola mídia. Isso não é um tipo de violência contra essa mulher também? Eu acredito, eu concordo. O que é a violência contra a mulher? A gente acha que a violência contra a mulher é só o tapa na orelha, o soco na boca do estômago, é aquela mulher que fica toda ensanguentada. Não, a violência, ela é gradativa. Quando a gente fala em relacionamento amoroso e essa violência inserida nesse contexto, ela é gradativa, ela é invisível, ela vai evoluindo até as violências mais graves. E não podemos negar que uma forma de violência que muitas vezes fica permanente em um relacionamento até o final, pode ser que seja violência psicológica. A violência psicológica, ela pode não evoluir, mas ela pode estar permeando este relacionamento até ad eternum. E aí? Por quê? Porque quando a gente fala em violência psicológica, é a forma de você violentar aquela mulher nos seus sentimentos. É um massacre, né? É um massacre. Então, aquela mulher fica insegura. Como que acontece? Tem N formas. As mulheres fica camuflado também, até ela tenta acreditar que não está sendo vítima. Nani, e aquela situação em que a mulher ela se sente inferiorizada, ela se sente insegura, ela já perde a percepção do seu valor como mulher, das suas qualidades. E quando a gente fala num tema muito polêmico que é a traição, no meu entender, é uma forma de violência psicológica, sim. Porque a pessoa se sente inferiorizada, numa situação vexatória. Inequivocamente aquela pessoa, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que essa pessoa ela vai começar a se depreciar, vai achar o que ela não é o suficiente capaz para não ser
traída, ela não vai colocar a responsabilidade de quem é, do traidor, daquela pessoa que não tem ética, que não tem moral. Por que acontece isso? Aí eu te pergunto, por que você acha que parece que tenta, mesmo assim, sendo vítima de uma violência emocional, psicológica, vítima, às vezes, de agressão também, né? Agressão com palavras também, é um pulo pro físico. E essa mulher parece que tenta proteger ainda. Tenta proteger, talvez. Por quê? A gente está inserida numa sociedade que foi construída de forma machista e patriarcal. Então, em relacionamentos sentimentais, amorosos, quando esse relacionamento não dá certo, não é o cara que tem uma deturpação de valores e não respeita o outro. É a mulher que, de repente, não é boa o suficiente para permanecer em um relacionamento sentimental e amoroso. Então, quando a gente percebe que essa mulher, ela a todo custo, ela tenta resgatar e tenta permanecer nesse relacionamento, ela está, sim, sendo permissiva com atos de violência. E a gente tem um exemplo muito claro que ocorreu, que foi a traição de um jogador de futebol muito famoso, o Neymar, com a sua namorada, com a mãe do seu filho. Ela grávida, claro que uma mulher grávida, ela tem um turbilhão de hormônios ali. Realmente, aquela mulher, ela fica numa fase muito sensível. E ali ela foi traída nacionalmente, mundialmente, né? Porque tudo que fala de relacionado a Neymar é uma dimensão mundial. E ele criou um grupo de amigos defendendo ele, postando coisas bacanas, achando que não era uma agressividade. Aí ele foi e traiu novamente. É uma situação assim, cada casal, claro, tem a sua linguagem, sim, seus acordos. Cada um responde pelo que acha. Se ali, a gente não sabe o que acontece na intimidade ali. Se ali já foi previamente acordado, sim, cada um pode sair com quem quiser. Ou somente eu posso sair, jogador de futebol, posso sair com outras pessoas, você vai ter que acertar. É um acordo já no casal. Mas normalmente, a pessoa traída, sendo homem ou mulher, se sente sim inferiorizada, se sente constrangida, se sente triste. E aquilo mina a autoestima, Nani. É a forma como também essa pessoa pode ser vulnerável para manipulações sentimentais. Porque a todo instante ela está recebendo migalhas, né, naquele relacionamento. E aquilo é um passinho para um tapa, é um passinho para um xingamento. É um pequeno limite ali para começarem outros tipos de agressões. Doutor, vamos falar um pouco da outra violência, né? Você numa delegacia hoje. Hoje não é só mais a delegacia da mulher que recebe mulheres. Toda delegacia tem que atender, E as mulheres ainda não se sentem confortáveis de irem, né, nesse momento em uma delegacia normal, porque muitas vezes a gente já escutei relatos durante entrevista de mulheres que falam que não são tão bem tratadas, que se escuta piadinha dentro da delegacia de homens. Isso é real? Claro que essas pessoas que elas não atuam, estando na segurança pública, numa instituição que deve ser aquela que preserva em um primeiro momento a garantia dos direitos constitucionais da vítima, principalmente, né? Quando faz atos dessa forma de tirar o crédito da afirmação da vítima ou do pedido de ajuda da vítima, está desviando da sua função adequada, que é receber e poder proteger da proteção para a população. Casos assim, é claro que a gente considera casos que devem ser apurados na forma correcional, dentro dos órgãos da corregedoria interna de cada polícia. Mas o que a gente percebe é que situações, quando a gente fala em pequenos recortes, como a polícia e em outros aspectos, recortes sociais, eles são reflexo de um contexto geral. Então, assim como as vítimas, mulheres também que estão inseridas como policiais também sofrem um certo tipo, de repente, de abuso ou de assédio moral, sexual, que muitas vezes ele tende a ser escondido, para não mostrarmos ainda essa injustiça social que ainda existe em todos os aspectos que a gente vive. Doutor, eu quero te perguntar uma coisa que eu vi um tempo atrás, e eu vejo o tempo todo acontecendo isso com mulheres da polícia, mulheres que são psicologicamente aterrorizadas pela hierarquia dentro da polícia aí. Vi suicídio de uma policial, e não é a primeira vez. Mulheres se suicidando, tem muitos homens também, né? Que se suicidam dentro da polícia porque eles falam que é uma hierarquia que é um absurdo. O mundo como eles vivem, que são os praças, né? Os policiais de rua, quando chega nos coronéis ou quem manda.
Muito bem É um lembrado. suicídio, não fala, gente, mas tá o tempo todo acontece suicídio de policiais, tanto mulheres quanto homens. É muito bem lembrado. Agradeço você tocar nesse assunto que muitas vezes foi já... Parece que é meio abafado, ninguém fala. Não foi amplamente divulgado na imprensa. Aliás, tende vê a em ser grupo de policiais. esquecido. Tende a ser esquecido, mas o que a gente tem que realmente exigir é uma resposta correlata ao ocorrido. É uma resposta ao término das investigações. Claro que foi caracterizado ali um suicídio, mas... por todo o conjunto probatório, pode ser uma instigação e indução ao suicídio, por tudo aquilo em que foi revelado também na imprensa. Então, é necessário uma investigação séria e sem elasticidade ou alargamento para criminosos. Sejam criminosos que estejam praticando crime ou aqueles que estão camuflados criminosos dentro de instituições policiais. Até mais grave deve ser a punição de forma exemplar. Mas como que faz isso? Se eles são perseguidos? Eu sempre vejo eles sempre, né, grupos de policiais reclamando, mas não se pode falar, porque aí vem a ordem, tem que ser acatado. Eu vi um vídeo outro dia que me chocou de um... Gente, ó, não tenho nada contra, nunca debato nada de assunto que não me diz respeito, mas eu vi um vídeo de acho que não sei se é um coronel, alguém, dando um tapa na cara de um policial, simples porque não chamou ele de senhor. Nossa. Criminoso. Eu não vi esse vídeo, mas é um criminoso. Vou te encaminhar, vou ver se eu... É uma lesão corporal ali, é uma situação criminosa. Eu acredito difícil. assim que existem muitas situações em que pelo fato da vítima ela não ser acolhida, muito pelo contrário, ela ser ali considerada uma pessoa a ser excluída daquele contexto, não tem ali a solidariedade dos colegas, até porque os colegas ou não querem ser vistos como defensores dessa vítima e serem alvos dos crimes de assédio moral, assédio sexual, ou aqueles colegas não querem estar compactuando com essa situação a ponto de também terem que servir e combater o sistema, né? Servir como vítimas e instrumento para combater o sistema. Mas a gente tem que puxar a orelha sim e falar que as pessoas elas não podem ser coniventes com situações que vão ocorrendo, porque hoje é um terceiro que está vivenciando uma prática criminosa. Amanhã pode ser muito bem o que está próximo. Então, quando nós estamos quietos, silentes, inertes diante de fatos criminosos, mesmo que não tenhamos uma obrigação legal de combater, isso eu falo quem não é policial, amanhã ou depois você também está factível a estar inserido nesse contexto criminoso. Então, não tem essa coisa da hierarquia? Não tem essa coisa da hierarquia que a policial ou o policial, o praça, né? De não poder reclamar, porque quem define tudo, quem decide tudo são os coronéis. E como que você é escolhido um coronel? Como você se torna um coronel? Existe esse lance da hierarquia, mas o que existe hoje também é a tecnologia. Mas parece que são perseguidos o tempo todo. É a tecnologia que pode instrumentalizar e seguir como um conjunto probatório que muitos ali atos que não vão ser julgados dentro de um contexto da justiça militar também hoje são julgados pela justiça comum. Então, é claro que é uma guerra, é uma luta, é um peso, né, a carregar, mas eu acho que esse movimento tem que sim iniciar, já está iniciando, a gente já tem notícias de assédios e de crimes que ocorrem institucionalmente, em situações em que pessoas optam sim pela justiça, pela responsabilização do criminoso. E é uma frase, e aí eu vou falar para homens e mulheres, é uma frase da Angela, da Maya Angelou, que é uma escritora norte-americana que defende as mulheres. Ela diz, a partir do momento em que você se defende sem mesmo ter ciência ou ideia que isso era possível, automaticamente você está abrindo um espaço e uma porta e uma possibilidade para a defesa de todas as mulheres. Então, são os primeiros passos e eu acho que já estamos avançando, claro que timidamente, mas no sentido de estarmos enxergando essas situações. Antes não eram divulgadas. Mas hoje, por exemplo, quando os policiais cometem um suicídio e as policiais também, isso chega até vocês? Onde que é resolvido isso? Na corregedoria, nas corregedorias. E a corregedoria?
Isso não é passado para a população não sabe, porque a gente vê que o tempo todo tem aumentado o número de suicídio. Que o suicídio existe também um protocolo de repetição, né? Se o suicídio ele é divulgado, ele cria uma sensação de repetição. Então, o suicídio, existe um protocolo, né, da imprensa, né, Nani? Para que não sejam divulgados suicídios. A gente tem índices alarmantes. Mas esses fatos, eles não são divulgados com personagens reais, ilustrando essas informações que existem. Está epidêmico, sim, não só nas instituições policiais, mas na população como um todo. A gente tem esse problema, que é o problema atual, que é o problema de doença mental real, que as pessoas estão entrando em depressão, estão ficando realmente nessa solidão na multidão, né? A gente percebe isso, que causa vários transtornos psiquiátricos e psicológicos que podem, muitas vezes, ter consequências mais graves. Mas o que a gente tem que combater, sim, violências que ficam silenciosas, sejam violências contra a mulher, violência... Contra todas as pessoas no geral, contra os vulneráveis, e dentro daqueles que estão, de uma certa forma, subjugados ou amarrados numa hierarquia. E que existe, e que é difícil, a gente vê que acontece, né, o tempo todo, infelizmente. Eu falei porque a violência, né, porque para mim todas as mulheres têm que ser respeitadas em qualquer área, em qualquer trabalho, em qualquer profissão. E a gente vê que, infelizmente, tem situações que o homem ainda demandando o poder, como sempre, são inibidas, coagidas, ficam quietas, silenciam, entram em depressão. Depressão leva ao suicídio, por quê? Por causa de perseguição dentro até mesmo da instituição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Agora, vamos voltar dentro da nossa pauta, que é a violência contra a mulher. Quais são os tipos de agressão que as mulheres mais sofrem, doutora? Tirando a psicológica, nós já falamos. Os tipos de agressão que mais chegam ao conhecimento da polícia são as agressões físicas. E são esse tipo de agressão, ela chega quando já está uma reiteração de crimes e de agressões sofridos por essa mulher. E essa coisa de manter a pessoa afastada e que... Quantas vezes também a gente já viu que parece que não está funcionando isso, né? Essas estratégias aí não está funcionando. Quando encontra a pessoa, aí a pessoa solta e depois vai lá e mata novamente, persegue, pega essa mulher e mata essa mulher. O que pode ser feito para melhorar isso, pelo amor de Deus? Eu entro um pouco de desespero. E aí a gente não pode não falar que a gente precisa de políticas públicas efetivas. Nós temos leis, agora recentemente a lei do governo federal, colocando como obrigatoriedade delegacias da mulher estarem abertas, né, como obrigatório, as delegacias de defesa da mulher ao longo do Brasil estarem abertas 24 horas. Só que não é uma realidade de cada instituição. Não é a realidade. Cada estado, ele mostra sua carência de efetivo de forma alarmante. Mas só uma pergunta, assim... a violência geralmente acontece durante o dia? Geralmente a violência contra a mulher ocorre sábado, domingo, feriados, ou à noite. No período noturno, quando aquele agressor, quando aquele criminoso, ele toma uma cervejinha, uma pinguinha, ele fica mais desinibido para o intuito, né, criminoso, chega ali e espanca a mulher. Então, são horários em que realmente ocorrem os crimes, porque durante o dia, normalmente esse criminoso está trabalhando, porque o criminoso não tem cara, ele é sim um trabalhador, ele é um pai de família, ele trabalha, ele está trabalhando, então ele chega em casa e espanca a mulher. Tá vendo? Por isso que eu falo, tem que estar aberta, gente. E essa coisa de ter mais delegacias da mulher, enquanto isso não acontece, que tem algumas, né, a gente sabe disso, mas enquanto não é a realidade que nós queremos, qualquer delegacia, qualquer mulher pode ir prestar uma queixa em qualquer delegacia? Dani, qualquer delegacia, a mulher ela pode se dirigir. Hoje a gente tem a possibilidade, desde o período da pandemia, desde março de 2020, a Polícia Civil do Estado de São Paulo foi pioneira, mas temos no Brasil todo a possibilidade dessa vítima denunciar entrando no site da Polícia Civil, correlata seu estado. E eu sei que seu programa tem uma amplitude nacional, em que muitas pessoas estão assistindo a gente do Norte, Nordeste. Lá a carência ainda é um pouquinho maior de delegacias ali próximas regiões, né? Então ela pode entrar na internet, denunciar, inclusive representar e solicitar uma medida protetiva. E essa medida protetiva, delegada, me fala um pouco. Essa medida protetiva, às vezes, gera mais
violência contra essa pessoa. Uma vez que você pede uma medida protetiva, vários, inclusive de mulheres da lei, juízas, tudo, foram assassinados depois de uma medida protetiva. Inclusive, hoje eu vi a notícia que uma delegada de polícia, ela teve a sua arma ali roubada pelo próprio marido e o marido dessa delegada no Pará executou os seus 2 filhos com a arma desta delegada de polícia. É uma situação realmente... lamentável. Uma situação, assim, repugnante, né? Nani, a protetiva de urgência, da mesma forma, não funciona estando no papel. A gente precisa de fiscalização, precisamos de efetivo de policiais para a continuidade desse aparato que é a proteção daquela mulher que é vítima. E a gente precisa de leis mais fortes. E enquanto aqui no Brasil a gente vê o anúncio com requintes de crueldade, passo a passo, de uma morte anunciada e nada é feito, ou a punição realmente para um crime de ameaça é praticamente nada, a gente só vai punir esse agressor que anuncia o seu crime quando ele executar. A gente tem que mudar alguma coisa ali, mesmo com políticas criminais, que a gente tem vivenciado uma política criminal de benevolência aos criminosos, né? Uma situação muito... piorou muito. Né? Os criminosos, tudo, as vítimas, nada. Então, é isso que a gente tem que também exigir dos nossos representantes e parlamentares federais, porque quando a gente fala de crime somente lá no Congresso Nacional, as leis podem ser elaboradas, né? Quando a gente fala de crime. E exigir, sim, leis mais contundentes, mais eficazes para esses criminosos. E urgente, né? Sim. Maravilhosa. Mas já? Já, você viu como passa rápido? Rede social. Delegada Raquel. E parabéns e muito honrada eu estou, Nani, por sempre participar aqui com temas tão importantes, muitas vezes pesados, né? Mas importantes. Mas eu acho que tem que fazer mais antes de você viajar ainda. De forma social. Vamos fazer um ainda até... Quando você viaja? Setembro. Então a gente já faz... A gente já dá pelo menos daqui 4 semanas. Inclusive agosto é agosto lilás, né? Vamos fazer? Vamos fazer. Já temos que fazer. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, Uma honra ter você aqui. Gente, o programa chegou ao fim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração. 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau.